Tá bem? Eu vou pedir o seguinte: se vocês não conseguirem me ouvir, vocês falem, tá bom? Mas eu vou pedir pra vocês deixarem o microfone desligado, porque assim eu Bom, consigo não ter interferência, tá bom? tá bom. Então vamos lá. Primeiro eu quero esclarecer umas dúvidas sobre a aula dos blocos econômicos e que a maioria não sabia sobre integração, tá? Então a integração dos blocos é justamente aquelas que eu passei para vocês: política, e monetária, união aduaneira, mercado comum e área de livre comércio, tá? Então, esses são os tipos 4 de níveis de integração que nós vamos ter nos blocos econômicos, tá bem? Aí nós avançamos para o continente asiático e hoje a gente vai ter uma aula bem importante. Eu considero bem importante porque ela sempre cai em concursos públicos, em Enem, e todo dia você vai saber algo sobre nos conflitos que nós vamos encontrar na Ásia, tá? Então, olha só, nós temos algumas diferenças entre conflitos e confrontos, tá? Conflitos significa, por exemplo, a Guerra Fria, que não teve nenhum conflito entre os Estados Unidos e a Rússia, tá? Não teve choque entre eles. Porém, vocês estão me vendo? Acho que agora vocês estão me vendo, né? Porém, né, é, eles tiveram alguns confrontos que eles patrocinaram, isso eles tiveram, tá? O conflito em si é não haver um confronto. Confronto é uma guerra eminente, tá? Então, o primeiro conflito que a gente vai ver da Ásia é no Oriente Médio. Então, eu trouxe aqui um mapa para vocês. Esse mapa aqui é do continente asiático. Então, olha só. Olha a Rússia, a China. E essa região aqui, ó, que parece uma bota de neve, até o Irã, é o Oriente Médio. Peraí, só um pouquinho que tem um aluno tendo dificuldade para entrar. Tudo bem, Tereza? Então vamos lá. Israel e Palestina fica aqui nessa região aqui, chamada faixa de Gaza. É aqui que nós vamos encontrar a maioria dos conflitos que nós vamos ter no mundo. No mundo não, naquela região, mas é um principal conflito que é algo que está sempre eminente, tá? Está sempre ali com algum conflito acontecendo nessa região. A questão principal ali que nós vamos encontrar é é, é bíblica, tá? Então, se você leu a Bíblia, você vai saber um pouquinho da história da Palestina. O que aconteceu? Muitos povos passaram por ali. Desde os babilônios, os curdos, assírios, vários povos vieram naquela região. E quem ficou ali por mais tempo foram os judeus. Mas os judeus foram expulsos da terra prometida, né? E eles migraram pelo mundo. Em 1945, quando o mundo acaba tendo a Segunda Guerra Mundial de Hitler, o mundo ele acaba tendo uma outra visão sobre os judeus. Eles são considerados o povo sem pátria, tá? Não sabemos o que está acontecendo com o Márcio, ele não está conseguindo entrar. Ai, paciência. Aí, esse povo que fica sem pátria após a Segunda Guerra Mundial, é criada uma convenção que é chamada ONU, e a ONU cria o Estado de Israel, que ficaria onde? Em um pedaço da Palestina, tá? Aí, ai gente, só um momentinho que eu vou responder um aluno que não tá conseguindo entrar, tá?
Voltei e agora acabou. Não vou responder mais. Deu. Se não deu, assiste depois. Bom, aí quando os judeus ficaram sem pátria, pós Segunda Guerra Mundial, que houve um dos maiores genocídios do mundo, eles criaram com a ONU o Estado de Israel, que inclusive o voto de Minerva para a criação do Estado de Israel foi o Aranha, que foi um cara brasileiro que votou, né? Até então naquela convenção tinha dado empate e ele votou a favor do Estado de Israel. Então aquela região no meio da Palestina, que era um território pequeno, começou o quê? A ter muitos conflitos. Por quê? Pensa, colocar você e seu inimigo dentro do mesmo território, né? Ia dar briga. E eles brigam até hoje, porque a Palestina diz que o território é deles, Israel luta pelo reconhecimento da sua terra. Não são todos que consideram Israel um estado livre e independente, tá? Não são todos os países, porque eles existem muito confronto entre eles, ok? Alguma dúvida desse conflito? Se tiver, pode falar. Vamos pro próximo conflito, então. Posso? Próximo conflito é o Iraque. Bom, o Iraque, vocês sabem muito bem, não é de hoje que nós temos um conflito lá. O conflito que nós vamos encontrar no Iraque vai ser bem na questão do Saddam Hussein, tá? Também mais tarde dos ataques dos 11 de setembro, tá? Então, olha só. O Iraque, ele é um conflito territorial, mas ele também é um conflito principal na questão do petróleo, tá? Então, olha só. O Irã tá aqui e o Iraque tá aqui. Aqui é o Oriente Médio, tá? Toda essa região. Mas essa região que nós temos aqui, ó, tá vendo? Essa região se chama Golfo Pérsico. É ali a região que mais sai petróleo no mundo, tá? Então, esse ano, quando o cara lá dos Estados Unidos mandou matar o primeiro-ministro do Irã, eles fecharam essa entrada do Golfo aqui, ó. Aí não sai nenhum navio petrolífero. O que eu quero que vocês entendam? Primeira questão que vocês têm que entender. Petróleo. Bom, o petróleo que a gente fala é o petróleo refinado, tá? O Oriente Médio tem muito petróleo refinado. Tecnologia que nós não temos. Por exemplo, o Brasil hoje tem bastante petróleo. Porém, a gente importa o petróleo porque nós não temos a tecnologia de refinar ele, tá? Então, olha só. Essa região aqui, no Iraque e no Irã, é rica desse petróleo. Mas o principal conflito que nós vamos encontrar nessa região é fundamentalista. Quando a gente pensa em fundamentalista, a gente vai pensar sobre religião. Aí que nós vamos encontrar os sunitas e os xiitas, tá? É essa região e a região do Afeganistão que vão ter um conflito religioso e sobre petróleo, tá? Então, olha só. E também étnico, se for para você pensar bem. Primeira questão. Os xiitas, eles são um povo e eles são extremamente religiosos. O Estado deles é baseado no fundamentalismo, que é o quê? Nosso Estado é laico, não é baseado na religião. Já o Estado desses países é um Estado fundamentalista, que é baseado na religião. Então, olha só, toda a Constituição, todas as leis deles vão ser regidas pela religião. E os xiitas, eles são um grupo extremamente radical, tanto que eles têm um exército, tá? Então, quando você for pensar sobre qual é a diferença dos sunitas e os xiitas, que têm a mesma religião, o mesmo povo, a mesma vestimenta, você vai entender que essa diferença entre os xiitas e os sunitas é a questão do fervoroso, aquela vontade louca, assim, de ser religioso, tá? Eles são fanáticos demais, bem fanáticos, tanto que eles têm um exército, tá? Outra coisa que vai diferenciar eles é o hebraico, que eles falam que o islamismo, ele deveria ser o hebraico, como uma vertente principal para seguir. Já os sunitas, que são os outros povos islâmicos também, por exemplo, os árabes, os
vários povos, que agora eu não me fugiu a mente, tá? Eles eles acreditam que não precisa só a religião, eles podem ter outras coisas além dessa religião. Porém, os xiitas, eles são mais radicais. Foram os xiitas, junto com Osama Bin Laden, que que organizaram o atentado de 11 de setembro de 2002, tá? Então, os xiitas é o grupo radical e os sunitas é o grupo que é islâmico, porém não existe nenhum exército entre eles, tá? O que aconteceu no Iraque durante muitos anos também foi uma ditadura com o Saddam Hussein, que morreu em 2006, desculpa, que ele foi enforcado em praça pública, porque ele seguia a religião no lado dos sunitas. Então, ele matou muitos xiitas, mais de 139 que foi constatado que ele matou. Então, por isso que ele foi condenado à morte, tá? Aí os Estados Unidos entrou na guerra entre eles, porque ele estava disputando o território entre o Irã e o Iraque. Aí, depois que Bush entra com os Estados Unidos, e pós-atentado de 2002, pós 11 de setembro, eles começam o quê? Uma outra guerra, porém por petróleo, tá? Então, o que era religioso passa, além de ser religioso, pelo capitalismo também, que seria o petróleo, tá bem? Essa mesma vertente fundamentalista nós vamos encontrar no Afeganistão, tá? O Afeganistão, que também vai ter os xiitas e os sunitas bem fortes, tá? Então, por esse motivo que vai ter essa guerra lá. Nós vamos ter também os curdos. Os curdos, gente, é uma área, é uma região. Na verdade, eles não têm território. É um povo que habitava essa região aqui da Ásia Central, tá? Porém, eles não têm pátria. Eles não foram repatriados. Eles lutam pela formação de um território, mas eles não têm território. Então, a maioria deles era ali da região da Turquia. E são regiões, por exemplo, a Turquia tem um regime bem fechado, tá? A Síria também fazia uma das regiões. Então, entre aqueles povos, os curdos estão sírios, babilônios, árabes, várias etnias junto no mesmo povo que busca seu território, tá? Eles ainda não conseguiram e eles lutam por isso. E, inclusive, por eles lutarem por isso, muitos deles morreram, inclusive, tá? Outra região bem importante e legal que nós vamos encontrar, eu acho bem legal porque é bem atual, inclusive, é a região aqui, ó, entre o Paquistão e a Índia. A Índia tem um fundamentalismo hindu. O Paquistão, ó, sempre